Então, gente, vamos começar com a primeira dica. Como colocar preço no seu trabalho de revisor. A primeira coisa que você tem que pensar é se você vai cobrar por página ou por lauda. Página é a página comum, é o que vem numerado embaixo, né, do Word. Quantas páginas tem o trabalho. A lauda, não, ela tem especificações, né? Uma lauda, ela tem que ser calculada no formato A4, a margem esquerda e superior de 3, a margem direita e a inferior de 2 centímetros, o espaçamento entre linhas de 1,5. Isso vai dar mais ou menos de 1.200 a 2.100 caracteres. A fonte, se você usar, por exemplo, a fonte Times, dá cerca de 1.250 caracteres por lauda. É isso que você vai revisar. Quando você cobrar por lauda, 1.200 caracteres por página, se você escolher a lauda. Se você escolher a página, você vai revisar, às vezes, muito mais texto, porque a página ela vai incluir aquela citação recuada, aquela que tem a fonte 10, o espaçamento é 1, né? Então ela vê uma grande quantidade de texto, você vai corrigir muito mais texto. Em contrapartida, você vai ter as figuras também, né? Que pode contrabalancear isso aí, mas aí você vai ter um trabalho que não tem nenhuma figura, mas tem várias citações. Se você cobrar por página, você vai acabar revisando muito mais texto pelo mesmo valor, sua hora vai ficar mais barata. Então, a forma mais justa, ela é um pouquinho mais complicada de explicar para o cliente, mas é a forma mais justa de cobrar, eu considero que seja por lauda, né? E o que você tem que pensar na sua hora de trabalho? Como que é isso? Você vai fazer um teste com o tempo de revisão, você vai saber quanto em média você gasta para revisar um texto, quanto você gasta para revisar uma página ou uma lauda, quanto tempo você gasta para ler com olhos de revisor, porque a gente demora muito mais, né, para ler quando a gente está revisando. Então, se você cobrar muito barato, você corre o risco de estar ganhando muito pouco pela sua hora de trabalho, né? E se você cobrar muito caro também, colocar uma hora fora do preço de mercado, talvez seja mais difícil encontrar clientes. Então você tem que tentar balancear isso. Quando você for calcular a sua hora, você tem que levar em consideração que tem trabalhos que são bem mais complicados de revisar. São trabalhos que precisam de de refazer algumas partes, trabalho com muitos problemas de coesão e coerência. E tem outros trabalhos, esse você vai demorar muito, tem outros trabalhos que você vai corrigir, assim, você vai ler, o texto é tão fluido que você vai lendo, assim, e você nem vê, é o texto mais difícil também de encontrar erros, né? É mais fácil de você deixar passar um erro quando você está corrigindo um texto muito bem escrito, né? Porque você se perde, você se envolve com a leitura. Então, você vai fazer uma média desses dois tipos de trabalho para saber quanto vale a sua hora de trabalho e você vai calcular o seu preço por lauda em cima da sua hora de trabalho, quanto você quer ganhar pelo seu trabalho de revisão. O que você tem que fazer? Quando alguém te pede para você revisar um trabalho, né? Alguém te pede um orçamento, você tem que antes dar uma olhada no trabalho. É interessante você ter um preço variável por lauda. Que assim, você não falar assim, eu cobro R$10 por lauda, eu cobro R$5 por lauda. Não, você estabelece uma faixa de preço. Eu cobro de R$5 a R$8 por lauda, de R$10 a R$15 por lauda. Por que isso? Justamente porque tem trabalhos que apresentam dificuldades diferentes de revisão. Aí quando alguém te pede um orçamento, você vai colocar
essas coisas na balança. E aí você vai dar uma olhada no trabalho antes, uma folheada, uma lida por cima, para já saber que trabalho aquele artigo, aquele texto vai te dar, né? E daí você manda o preço para a pessoa, você faz o orçamento para o seu cliente, né? Então você faz isso, aí você transforma essas páginas em laudas e aí você vai ter o preço que você vai cobrar. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um texto muito bem escrito em norma padrão para poder apresentar o orçamento para a pessoa, porque aquele texto é seu cartão de visita, não é? Quando a pessoa te pede um orçamento, se você manda um texto muito informal, você manda um texto apresentando o orçamento com uma linguagem mais coloquial, a pessoa pode não confiar no seu trabalho como revisor. O trabalho de revisor é um trabalho que exige alta formalidade na língua, um uso muito formal, um uso da língua padrão, né? Então, eu preparei, esse é o texto que eu mandava para os meus clientes sempre, né? Quando eu trabalhava como revisora, eu mandava esse texto, eu vou deixar o texto, tá no material do curso, e daí vocês podem copiar e usar esse mesmo texto para mandar para os clientes de vocês ou fazer as adaptações necessárias, né? Eu vou ler o texto para vocês para poder explicar algumas coisas. Olá fulano, bom dia. O preço de revisão varia de X a X por lauda. Aí eu explicava o que era a minha lauda, 1.250 caracteres com espaço. Para saber quantas laudas tem o seu trabalho, vá em ferramentas, contar palavras e divida o número de caracteres com espaço por 1.250. Assim, explicando e deixando ele calcular as laudas, ele já tem a ciência de qual que é o preço que o trabalho dele vai ficar, né? Mais ou menos, porque você deu a sua faixa de preço, ele vai saber, meu trabalho, a revisão do meu trabalho vai ficar de tanto a tanto, esse é o preço máximo, será que eu posso pagar? Então, ele já vai ter essa noção, né? E aí eu continuo explicando. A variação de preço tem a ver com o tipo de correção de que o texto precisa e vai da revisão gramatical, que é a adequação do texto à norma padrão da língua, até a reconstrução, que é necessária quando o texto deve ser revisto também em termos de coesão e coerência. Porque tem questões de coesão e coerência que elas estão muito assim, tranquilas, né, no texto, assim, tranquilas de resolver, coisas simples, mas tem coisas que estão mais truncadas, que aí você teria que refazer uma parte, fazer um parágrafo, né, e você já tem que cobrar mais por esse tipo de correção, né? E daí eu termino o texto. Se você se interessar, envie seu trabalho para que eu faça a avaliação e o orçamento atenciosamente. E aí eu deixava a assinatura do meu Gmail, que é aquela assinatura que a gente consegue colocar dentro do nosso e-mail. Essa assinatura eu acho muito interessante que vocês já coloquem. Ainda que vocês não tenham recebido nenhum trabalho de revisão, nenhum pedido de orçamento, porque quando vocês trocarem e-mail com as pessoas já vão vendo que você é revisor e daí eles vão já, quando precisarem, né, eles já vão lembrar de você. Então eu sempre deixava lá qual fosse o assunto do e-mail. Nessa época que eu atuei como revisora, sempre a minha assinatura do e-mail ia como Ania Campos, revisão e copydesk de textos acadêmicos. Vou falar para vocês daqui a pouquinho qual que é a diferença do revisor e do copydesk, né? Então, essa é a primeira dica de como colocar preço no seu trabalho. Você vai decidir se você vai corrigir por página, cobrar por página ou por lauda. Você vai calcular a sua hora de trabalho, quanto você quer ganhar por hora de trabalho e quanto você demora para corrigir uma lauda. Então, quantas laudas você sabe, você consegue corrigir em uma hora de trabalho e daí quantas horas você vai gastar, né, para poder corrigir o trabalho e assim você consegue formar o seu preço,
né, de revisão, um preço médio que você vai estabelecer para textos, né, variando entre textos mais simples de revisar e textos mais complexos. E aí, quando chegar para você um pedido de orçamento, geralmente as pessoas mandam para você um pedido de orçamento, mandam para você e mandam para outros revisores também. E aí você já apresenta aquele seu texto melhor, da sua melhor língua padrão. E repito, vou colocar o meu no material que vocês podem usar à vontade como o texto de vocês para responder pedidos de orçamento, tá? A segunda dica é a diferença, você saber a diferença entre revisão e copydesk. Para saber como que você quer atuar. Eu consegui atuar, eu gostava de fazer copydesk, então no meu cartão, na minha assinatura, eu tinha um cartão, na época eu usava cartão de papel, então eu tinha um cartão de papel e tinha minha assinatura de e-mail, que eu oferecia serviço de copydesk e eu também atuava como revisora. O que o revisor deve fazer? Qual é o trabalho de um revisor de texto? Primeiro, o revisor vai fazer adequação à norma padrão. Gente, não é norma culta. Para revisar texto acadêmico, para revisar teses, dissertações, artigos científicos, TCCs, a gente precisa de fazer adequação à norma padrão, né? Mesmo em questões que já são aceitas pela norma culta, já são usuais, elas devem ser substituídas pelas normas, né, trazidas pela gramática normativa, quando elas não coincidirem, né? Em alguns momentos elas não vão coincidir, nós vamos falar disso daqui a pouco, quando a gente falar dos erros mais recorrentes, né? Em textos acadêmicos. Então, a primeira função do revisor é fazer a adequação daquele texto à norma padrão. A segunda é corrigir a ortografia. A ortografia é bem tranquila hoje, assim, o Word ele corrige quase tudo pra gente, né? E a gente tem que ficar atento a quê nesse momento? As palavras palavras que né, escrevem, por exemplo, senso com C e senso com S, que significa essa, eu sempre lembro dela, porque essa eu já deixei passar no trabalho que eu estava fazendo como revisora, que tem o senso do bom senso e tem o senso que é feito pelo IBGE, né? E então esse tipo de coisa, porque o Word não vai corrigir, porque as duas palavras existem, mas elas significam coisas completamente diferentes, e uma delas pode está totalmente fora do contexto do texto. Então, nesse tipo de ortografia que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que sugerir a troca de palavras repetidas. Quando aparecer uma palavra repetida no seu texto, no texto que você está revisando, você vai marcar aquela palavra e já vai sugerir uma outra palavra, você já vai trocar aquela palavra. Você marca, eu por exemplo marcava em amarelo a palavra, né, grifava ela de amarelo lá no Word e já sugeria, né, o meu cliente ele já sabia, eu já informava para ele que eu tinha feito. Depois também vou apresentar um texto para vocês para mandar o trabalho pronto para o cliente. Então o meu cliente ele já sabia que as palavras que estavam grifadas em amarelo é porque elas estavam repetidas, então eu já trocava. Por quê? Porque quando o revisor troca já a palavra, ele evita o retrabalho, porque às vezes se a gente deixar para o autor, para o cliente trocar a palavra, ele pode trocar por outra palavra que ele quiser, mas essa outra palavra que ele colocou no lugar vai ter repetida de novo. Às vezes ela já apareceu em outro lugar no parágrafo seguinte, no parágrafo anterior. Então, o revisor que já está com aquela visão geral do texto, já leu o parágrafo anterior, já leu o parágrafo seguinte, ele vai trocar pela melhor palavra, né? Mas ela vai estar lá grifada.
Se o autor, seu cliente, não concordar, claro que ele vai poder, né, trocar por outra palavra, indicar outra palavra para fazer a troca. A gente vai organizar também, a outra função do revisor é organizar a ordem das informações. Às vezes a gente lendo um texto, a gente percebe que uma frase, nossa, essa frase, ela estaria melhor, ela está aqui no desenvolvimento, mas ela estaria melhor na introdução. Aí você pode pegar essa frase e levar lá para a introdução. Ou, bom, essa palavra aqui, essa frase, esse trecho, esse parágrafo, tá repetido aqui, mas ele não aparece lá no final do trabalho, na conclusão. Você pode pegar e levar para lá, não é? Tudo isso que você fizer, você vai indicar num balão de comentário. Troquei este parágrafo de lugar porque essa ideia está repetida aqui no desenvolvimento, mas ela não aparece na conclusão. Levei para a conclusão, né? Todas essas informações, todas essas alterações que o autor, o seu cliente, ele vai olhar para o texto e não vai entender o motivo, você explica num balão de comentário. Então, e o que o revisor deve revisar? Também as citações diretas, porque às vezes, quando a gente está revisando, a gente pula aquelas citações diretas, aquelas recuadas, né, que eu já falei, que ficam mais para a direita, porque a gente pensa assim, bom, isso não foi ele que falou, foi o autor, né, que ele está citando, que falou, então eu não preciso revisar. Precisa sim, por quê? Porque muitas vezes o texto de onde aquela citação foi tirada, ele não está disponível na internet. O seu cliente teve que copiar à mão, ele mesmo digitar aquele trecho. E aí escapa alguma coisa, né? Alguma letra maiúscula, alguma preposição sobrando, faltando. Então você tem que revisar e perguntar para ele. Você não vai corrigir. Neste caso, você não vai corrigir direito. Você vai fazer um balão do lado, um balão de comentário e vai perguntar para ele. É assim mesmo no original? Está assim mesmo? Porque aí você precisaria indicar que aquele erro, né, é do autor original e não do seu cliente, né? O que você poderia fazer com um SIC, né, que indica que o erro que está daquela forma no texto onde você está tirado. Isso é um recurso que se usa muito no jornalismo. Eu particularmente eu não gosto, né, de apontar um erro, principalmente se eu estiver escrevendo um artigo de linguística e a minha fonte cometeu algum erro no artigo dela, eu não quero apontar isso para as outras pessoas, né? Mas o caso é que se o seu cliente que errou, você tem que consertar, né? Então, você precisa saber, porque você precisa saber se você vai consertar ou não. Então, você coloca no balão de comentário, né? Então, essa é a nossa segunda dica. O que o revisor tem que fazer? Ele tem que revisar a norma padrão, adequar o texto de acordo com a gramática normativa e não de acordo com a gramática descritiva. Ele tem que revisar a ortografia, mas no caso daquelas palavras que né, existem escritas de duas formas com significados diferentes, o Word não vai te apontar o erro. Ele precisa trocar coisas de lugar para o texto ficar mais harmônico, ficar mais interessante. Ele precisa corrigir as citações diretas. As citações diretas, eu queria fazer um adendo, que às vezes aquela citação direta curta com menos de 3 linhas que a pessoa incorpora dentro do texto dela, às vezes não fica bem ajustado, né? A parte que ela colocou, a parte que ela citou no meio do texto dela, não fica bem colocada. É nosso papel também fazer essa adequação. Outra dica agora, o que o revisor pode fazer? Se ele quiser, não é obrigação do revisor, mas ele pode fazer. Ele pode fazer
adequações de conteúdo, não é? Se você estiver revisando um texto de linguística, ou se você tiver uma outra formação além da linguística, né? Que eu tinha formação em direito, tenho formação em direito, então eu corrigia muitos artigos jurídicos. Eu fazia algumas adequações de conteúdo, porque eu conhecia o assunto, alguns, né, quando eu conhecia, e eu percebia que alguma coisa eu falava, não, isso não é bem assim, ou isso não existe no Brasil. Eu falava, sabe? Eu fazia essa adequação, eu avisava meu cliente. Isso não era minha obrigação como revisora, mas é uma gentileza que você faz, prevenindo seu cliente de que tem um possível equívoco ali de conteúdo, né? Vocês, quando vocês forem revisar um texto, um artigo de linguística, de literatura, vocês vão perceber esse tipo de coisa. E se vocês quiserem, vocês podem fazer um balão de comentário falando, avisando, mostrando, indicando isso para o seu cliente, né? Próxima dica. A próxima dica é sobre o copydesk. O que o copydesk faz? O que significa isso? Gente, o copydesk é o seguinte, ele faz tudo que o revisor faz, né? De fazer todas as adequações gramaticais, de coesão, de coerência, de corrigir as revisões e tudo, mas ele pode transformar aquele texto, ele pode fazer uma transformação, uma reescrita, ele pode fazer. Isso é um trabalho de copydesk, né? Por exemplo, quando eu já trabalhei uma vez numa secretaria de comunicação, e aí às vezes eu escrevia um texto, a pessoa, o jornalista me passava as informações todas completas e eu fazia o copydesk naquele texto que ele tinha escrito. O que eu fazia? Eu transformava aquilo num texto. Se era um texto para as redes sociais, eu transformava de um jeito. Se era o texto, eu fazia adequação do texto dele, que no final parecia muito pouco com o texto inicial que ele tinha me apresentado. Isso é trabalho de copydesk. Isso é um trabalho muito legal de fazer, é um trabalho que custa caro, né? Mas é um trabalho que exige muito conhecimento dentro daquela área, né, do texto que você está revisando. Aí, às vezes, se você for fazer o copydesk de uma área que não é a sua, você pode cometer algum erro de conteúdo e aí prejudicar seu cliente. Se for da sua área, se o texto for da sua área, você pode combinar com o cliente, você pode de fazer o copydesk e cobrar mais caro, né, por esse trabalho, que é um trabalho muito mais minucioso, né? Minucioso, eu não diria, porque o trabalho de revisão já é minucioso, excessivamente minucioso, mas é um trabalho mais trabalhoso, que é transformar o texto, reescrever, a reescrita, né? Então, gente, a próxima dica é uma dica bem subjetiva, assim, porque cada um tem um jeito de trabalhar, né? É uma dica, assim, pra você ser delicado com o seu cliente, né? Nos seus balões de comentário e tudo, porque a gente precisa lembrar que quando a gente tá revisando um texto acadêmico, aquele texto é o trabalho, assim, de muitas, é o resultado de muitas horas de trabalho daquela pessoa. É como um filho para ela, aquilo é o resultado do esforço dela. Então ela é apegada àquele trabalho e com razão, não é? Então você não vai conversar com ela ali nos balões de comentário, que é seu canal de diálogo com seu cliente. Você não vai conversar de qualquer jeito, você não vai apontar os erros dele assim, de uma forma deselegante. Eu já vi, por exemplo, uma situação em que eu estava revisando um texto e que a pessoa escreveu um ditado popular no meio do texto, né? Que o ditado era que a pressa é inimiga da perfeição. Então, eu propus
porque ali no calor do momento de escrever seu texto, escrever seu artigo, sabe? Aquilo que vem na sua cabeça e você escreveu, aquilo é o reflexo também, ainda que seja um texto acadêmico, é um reflexo das suas emoções. E aí você corre o risco de usar um adjetivo mal colocado, de alguma coisa assim que fica um pouco, que não se encaixa direito no texto acadêmico. Então, fale com ele, pergunte, né? Não saia cortando o texto dele. Pergunte se você pode trocar. Fale, olha, não está muito adequado. Vamos reescrever a pressa inimiga da perfeição para alguma coisa assim. É preciso ter cautela ao analisar os casos, porque uma falta de atenção pode levar ao prejuízo. Alguma coisa assim, né? Vamos propor. Propor coisas com delicadeza, né, para o nosso cliente. E a última dica seja didático com o seu cliente, organize o seu trabalho de revisão com cores diferentes. No meu caso, eu usava 2 cores, a amarela para poder grifar expressões e palavras repetidas, e eu já trocava por outras, como eu já falei para vocês. E eu usava também a cor verde, que nessa cor verde eu colocava todas as questões que eu precisava que o meu cliente me respondesse, né? Então, se eu tinha lá, por exemplo, uma palavra que ela estava inadequada, mas ela não estava errada. Não estava repetida, não estava errada, mas lendo o trabalho eu achava que ela não estava encaixando bem. Mas é a palavra que ele escolheu, é a palavra que talvez aquela palavra seja a cara dele, é uma palavra que talvez ele tenha costume de usar. Então assim, a gente não pode trocar essa palavra, né? A gente tem que perguntar para ele se pode trocar. Olha, eu posso trocar essa palavra? Você dá uma sugestão, você coloca em vez de dentro do balão de comentário. Eu vou explicar depois porque colocar isso dentro do balão de comentário. Às vezes o trecho está confuso e você não entendeu. Você não entendeu, mas você não entendeu e você não consegue mudar. Você não consegue entender porque o problema é de conteúdo. Às vezes a frase está ambígua, mas se você consertar, você corre o risco de errar, né? Então você vai colocar essa parte eu não entendi muito bem. Ela está ambígua, ela pode significar isso ou isso. Qual é a possibilidade correta, né? E aí ele vai te responder lá no balão de comentário também, para você poder fazer a revisão final. Então, deixar as coisas muito claras para o seu cliente, para ele poder também ter clareza na hora de responder. Para depois, na hora que você fizer a sua revisão final, o texto ficar redondinho. Vamos parar agora, tomar uma água, tomar um café, respirar e a gente volta para o próximo bloco, tá bom? Espero vocês!